dar boas-vindas aqui ao nosso momento virtual, né? Eu acho que das boas coisas que aconteceram nessa pandemia, se assim podemos dizer, é essa questão de encurtar, né, nossas distâncias, né? E isso abre novas possibilidades. Com certeza, Cris. Muito obrigado pelo convite. Agradeço a você e a todos que estão assistindo aí. É um momento assim da gente trocar experiências, né? Todos nós já fomos alunos e ainda somos alunos ainda, né? Para aprender sobre vários conteúdos e é sempre a gente pode aprender com a experiência dos colegas, de pessoas que já têm uma vivência maior profissional, uma vivência maior acadêmica, que já viveu coisas que a gente vai viver ainda, né? Sempre pode enriquecer com experiências novas. Show de bola, Max. Pessoal, como vocês puderam ver, o Max tem uma longa carreira na área de administração, seja como docente, ou seja como gestão no meio público, um cara sempre muito dedicado aos processos administrativos dentro da universidade pública. Ele é graduado em administração, mestre e é um recém-doutor, né, aí da USP na área de inovação e administração. Mas antes disso tudo, Max, eu gostaria de entender o que te levou a estudar administração? Lá quando você estava novo, etc., com essa tanta possibilidade de curso, por que você escolheu administração? Cris, recentemente eu estava refletindo sobre isso. Eu sempre falo para os meus alunos que escolher uma profissão é muito difícil, né? Principalmente quando você tem 17 anos, 18, 19, 20 anos, né? Que é a grande maioria vai fazer um curso superior. E, e no meu caso foi um pouco diferente, porque eu sempre tive certeza que eu queria alguma coisa relacionada a negócios. Então eu não tive muita dúvida, não, né? Tem até aquela piada que a gente faz que quando a pessoa não sabe o que quer fazer, ela faz administração. Já ouviu essa piada? Já ouvi essa piada. Então, assim, no meu caso, eu sempre gostei muito da área de negócios. Então eu pensei mais ou menos em três cursos assim: economia, administração e contabilidade. Aí, na época, eu já gostava de administração nessa parte de empreendedorismo, criar novos negócios nessa área. Aí ficou essa. Aí, dentre essas três opções, eu também gostava bastante de economia. Só que e contabilidade eu achava importante, mas eu acho que eu não tinha o perfil para ficar no escritório, ser uma pessoa tão metódica, pragmática, né? Método das partidas dobradas da contabilidade lá, débito e crédito, balanço, balancete, demonstração do resultado do exercício, né? Que é um conteúdo que os alunos da área de administração, engenharia de produção e várias outras áreas de economia veem, né? Então eu achava que eu não tinha muito perfil para escritório de contabilidade. Economia, eu gostava muito, mas na época, e ainda hoje eu acho, é uma opinião, né? Não é uma verdade absoluta. Eu achava que o mercado de trabalho para o economista era muito mais limitado do que a da administração. Porque o economista, assim, se ele não for trabalhar na área, na administração pública, no caso, fazendo concurso, ou trabalhar na área bancária, em alguns cargos dentro da área do sistema bancário, ou no sistema financeiro nacional, bolsa de valores, tem, um, tem uma área também não pequena, mas assim, normalmente é uma área restrita a poucas empresas e a grandes centros. E como eu também era do interior do Brasil, né, eu falava só se eu for para São Paulo na época, né? Então aí eu acabei descartando contabilidade porque eu não tinha muito perfil de escritório de contabilidade e também economia porque eu achava que o mercado de trabalho era limitado. E eu ainda tenho essa convicção que o mercado de trabalho de economia é mais limitado. E eu já gostava muito de administração. Então, a administração é um curso que tem um dos leques mais amplos. Por isso que eu escolhi, porque ela te dá a possibilidade de você trabalhar numa empresa como funcionário, empregado, né? Desde um cargo mais simples, que é o que a gente não chama, que não é cargo de administração, né? Que é um cargo de assistente de administração, que é tipo algo relacionado mais à rotina de escritório,
até um cargo mais alto, que seria um chefe de escritório, numa pequena empresa, média empresa, até cargos mais elevados, que é gerente, diretor, executivo, né? Então, a administração tem um leque muito amplo para você trabalhar dentro de empresas, que era uma área que eu tinha vontade, eu queria ser um executivo de uma empresa, né? O que a gente chama hoje de diretoria, ou se você chegar no topo, CEO, né? Que hoje tudo siglas em inglês, né? O Chief Executive Officer, né? Que é o Impacta chefe mais, né, Max? do escritório executivo, né? Que é o diretor-presidente, o presidente da empresa, né? Era um sonho, né? Hoje eu sei que é muito difícil chegar a esse cargo, nem sei se eu teria esse objetivo mais, mas quando a gente tem 17 anos, a gente pensa em objetivos grandiosos, né? Depois a vida vai nos deixando mais modestos, né? E, além disso, tinha a possibilidade de montar um negócio próprio, ser empreendedor, montar um comércio, montar uma empresa de serviços ou uma mini fábrica. Então, tinha esse campo de atuação. Tinha o campo de atuação também. Eu já falei de ser executivo, né, de trabalhar dentro da empresa. Abrir um negócio próprio e também tem o campo também, ainda tem o campo de você trabalhar com consultoria, que ainda tem muito mercado para isso. Não é fácil ser consultor, né? Porque você tem que ter um currículo muito bom, tem que dominar muito, tem que ter credibilidade. Normalmente, se ser consultor é mais fácil quando você faz parte de uma consultoria famosa. Você é funcionário daquela consultoria. Agora, você ser consultor individualmente não é fácil. A não ser que você trabalhe pelo Sebrae, aí você tem o cartão de apresentação do Sebrae, é outra possibilidade. Além eu falei de ser empregado, ser empreendedor, ser consultor, uma outra possibilidade é ir para a área de docência, que é ser professor de administração. Aí, professor de administração, você tem vários níveis, né? Tem aquele do curso técnico, que existe vários cursos técnicos de administração que são muito úteis, tem muito procura, forma, normalmente disponibiliza bastante vaga nessa área. Eu tenho vários alunos que fazem o curso superior de administração hoje, mas que fizeram técnico de administração antes e conseguiram emprego por causa disso. O curso técnico de administração ele é mais voltado para o nível operacional, que é a gestão do dia a dia do escritório, rotinas operacionais, rotinas administrativas, que é uma possibilidade. Então, você pode ser professor de um curso técnico, com curso superior, e se você faz uma especialização, né, em alguma área, ou mestrado, você pode dar aula em cursos superiores, em administração. A gente sabe que, pelas estatísticas do MEC, a administração é sempre o primeiro, segundo ou terceiro curso com maior número de alunos no Brasil. Então, a última estatística que eu vi era assim, sempre é direito, administração e, por último, engenharia. Parece que agora aumentou tanto os cursos de medicina que os 5 cursos com mais número de alunos é mais ou menos nessa ordem, pelo que eu vi na última. Eu acho que é administração, direito, medicina, pedagogia e engenharia civil. Então, é um curso, assim, esse é o cenário geral da profissão, né? Eu fiz toda uma explanação aqui para mostrar a minha escolha e o contexto que eu percebi na época e hoje, como professor profissional, eu tenho mais clareza disso. Então é um curso, como quem estiver assistindo pode notar, que é um curso extremamente amplo, né? Você tem várias oportunidades. Por outro lado, você tem vários desafios também e muita concorrência. Porque se tem muita oportunidade de trabalho para quem forma em administração, a administração também enfrenta a concorrência de várias outras áreas. E é o curso com o maior número de alunos nos últimos anos do Brasil. Desde a década de 90 para cá, Direito e Administração são os 2 cursos com mais número de alunos. No entanto, é um curso que o mercado de trabalho tem absorvido. É claro que, às vezes, é absorvido com muitos com salários mais baixos, poucos com salários mais altos, mas tem absorvido. E outra estatística interessante, que o curso de administração é o curso mais procurado no Brasil, estatística do Ministério da Educação, para quem já tem uma graduação.
Então, muita gente que fez direito, fez odontologia, engenharia, vai fazer administração. Isso eu estou falando na graduação, só graduação, Cris. Fora Por exemplo, pós, né? se considerar as pós em administração, aí é disparado o curso com maior demanda, né? Porque a maioria das especializações e dos MBAs são na área de administração, né? Ô, Max, quando eu estava saindo da faculdade, lá em 2014, né, eu pensei em fazer uma pós, né, para continuar meu vínculo com estágio e tudo mais. Aí eu fui no departamento de engenharia de produção para pagar minha pós, peguei o boleto e te encontrei na saída, né? E você me convenceu a fazer a pós em gestão de pessoas. E foi ótimo, assim, foi um entendimento que eu não tinha de gestão, por exemplo. Acho que deu uma... Travou aqui a internet, Max. Especializações em administração. Pode Que falar. é? Tinha travado a internet, pode falar novamente. Será que é a minha internet ou é a sua? Não, mas tá tranquilo, pode continuar. É. Isso, deixa eu ver se o sinal aqui tá bom, parece. Não, tô Mas é tranquilo. coisas da internet, né? A minha imagem tá normal? Tá tranquilo, tá de boa. Aí que nós estamos falando assim de carreira, cenários, né? Porque acredito que muitos alunos que você trabalha hoje é da área de administração, engenharia de produção, né? Outras Mecânica. engenharias, mecânica. Uma coisa que eu já percebi também, assim, que às vezes a pessoa não procura administração como primeira graduação, como eu falei, pode procurar ela como uma segunda graduação, fazer outra graduação, mas em administração, ou o mais comum é fazer uma pós em administração. Porque aí ela agrega, assim, ela tem uma formação, por exemplo, de engenheiro de produção, que tem muito conteúdo próximo da administração, são cursos diferentes, né? Um é foco na fábrica, né? Na produção, no operacional, e o outro é foco na gestão como um todo, né? O engenharia de produção é um curso mais específico, a administração é um curso mais amplo. Ambos têm suas vantagens e desvantagens, mas tem muita gente que vem da engenharia civil, da engenharia mecânica, engenharia elétrica, das várias engenharias que tem, e vai fazer uma especialização em administração. Porque aí ela agrega a base que ele tem da área dele de formação com a formação em gestão. Aqui no Brasil é o mais comum isso. Nos Estados Unidos, por exemplo, e Europa, é muito comum ter o famoso MBA, que lá nos Estados Unidos não é o MBA aqui do Brasil, porque aqui é uma especialização, né? Lá é um mestrado profissional. Tem algumas diferenças, porque como lá é Master in Business Administration, né, o MBA, é uma formação, um mestrado nas várias áreas da administração. O que faz com que os estudantes desse curso tenham uma visão de todas as áreas, como se fosse uma síntese da graduação, que acontece com muito comum, né, Cristiano? Exatamente, Max. E aí, pegando um gancho nessa questão da gestão, ao meu ver, eu converso muito com meus alunos da produção, né? Que em certos momentos a produção tem uma certa crise de identidade, porque ela tende a querer enveredar demais para a área da gestão. Eu acho que é natural que alguns engenheiros assumam algum papel de gestão dentro de uma empresa, mas para chegar lá, eu acredito que o primeiro caminho é técnico, no sentido de você saber propor algo técnico. E, enfim, existe essa dúvida, sabe? Porque eu falo para os meus alunos, principalmente da produção, eu falo, você é engenheiro, você tem que ter ferramenta. Que susto. Você tem que ter ferramenta. E aí eu fico nessa questão, Max, como é que você enxerga isso? O posicionamento da engenharia de produção ou o posicionamento do engenheiro mecânico nessa perspectiva de gestão? Qual que é o papel? Essa é uma boa questão, né? Porque acaba que as áreas têm um pouco de ciúme das outras, né? Já perceberam esse conflito entre as áreas, né? Aqui no Brasil tem uma questão de querer ter muita reserva de mercado, né? Tem uma legislação que impede pessoas de outra área atuarem sem ter a formação, né? Dando uma explicação mais ampla, né? Por exemplo, para você atuar na área de medicina,
em determinadas áreas, você tem que ser médico, você tem que ter o CRM. Em outras áreas, você sendo enfermeiro, curso de enfermagem, você já pode. Outras, o dentista já pode ir. Tem sempre o conflito entre as áreas também de atuação, né? Aí vem que isso é a questão legal. Agora, na área de gestão, a questão, apesar que existe o CRA, existe o CREA, né, da engenharia, o CRA, que é o Conselho Regional de Administração, o CREA, que é o Conselho Regional de Engenharia, existe também vários outros conselhos aí. Isso é uma perspectiva legal, mas na perspectiva prática da profissão, acaba que uma profissão acaba entrando na outra, né? Qual que é o Sim. diferencial da profissão, na minha visão, pelo que eu já estudei? O diferencial da engenharia de produção, ele ser um profissional que ele domina a área dele. Ele tem que ser alguém que conhece de fábrica. Então, esse é o ponto forte da engenharia de produção. Então, se o aluno faz um curso de engenharia de produção e ele forma sem ter um bom domínio de uma fábrica, de layout, de toda essa parte de operacional, ele sai com deficiência de formação. Aí, se ele for muito para a área de administração, ele teria que complementar essa formação depois com alguma especialização, porque o curso não oferece, né? O curso oferece como ponto forte essa perspectiva de ser um conhecedor profundo de uma fábrica, da parte de produção, como Processo, o né? próprio nome já diz. E já a administração é uma visão ampla. Então, se o aluno de administração ele quer ser um especialista do curso, não, eu não gosto de produção, mas eu gosto de RH, eu vou estudar só RH e marketing. Não, eu não gosto de financeiro, eu vou estudar só produção. Administração é o conjunto, é produção, é marketing, é recursos humanos, é finanças, é estratégia, é logística, é o todo. É como essas áreas se relacionam. Então, o aluno de administração ele tem que saber fazer essa conexão entre as várias áreas, que é essa visão sistêmica. E esse é o ponto forte da administração, que é difícil, né? Você ter a visão do todo. Então, Com para quem está certeza. fazendo administração, tem que tentar ter essa perspectiva de todo. É o que a gente chama de visão sistêmica. Não que o engenheiro de produção não tenha que ter isso. Hoje, quase toda profissão, você precisa ter uma visão sistêmica. Você tem que sair da sua área e ter uma visão mais ampla, né? Que é o que a gente chama popularmente de pensar fora da caixa, né? Só que você tem que saber qual que é o forte da sua profissão. O forte da profissão de administração é a visão do todo. O forte da profissão do engenheiro, da formação do engenheiro de produção é a visão da fábrica. Ô, Max, nesse sentido, você está quantos anos na sala de aula? Só para fazer essa pergunta. Quantos anos na sala de aula? Olha, considerando desde que eu comecei no mestrado, eu já comecei a dar aula, nossa, olha como é que o tempo passa, tem 15 anos já. 15 anos, né? E eu assim, eu dou aula há 5 anos e tal, aprendi muito. Eu comecei a dar aula, inclusive, no departamento que o Max trabalha na UFG e tal. E eu percebo, assim, a diferença do perfil do aluno da minha época para o de hoje. E é fato que existem pontos positivos e negativos, alguns aspectos os alunos evoluíram, em outro regrediram e tal. Como que você vê a educação no Brasil, na área de engenharia e administração, traçando essa perspectiva desde que você começou a dar aula até o momento de hoje? O que você nota de ponto positivo e negativo? Bom, essa é uma questão que gera sempre polêmica, né? Porque dizem que as gerações mais velhas tendem a sempre classificar as gerações mais novas como menos compromissadas, menos disciplinadas e mais relapsas, né? Uhum. É isso. Isso parece que é uma questão que vem ao longo dos milênios aí, né? Acho que começou desde o início da civilização lá. Olha, o que eu vejo, assim, que algumas coisas que acontecem, que é umas distorções, que eu percebo. Quando a engenharia deu um boom no Brasil, de uns 10 anos para cá, principalmente, vamos pegar de 12, 13 anos para cá, né?
Quando o Brasil teve aquela fase, saudosa fase de crescimento econômico a taxas acima de 4, 5, 6%, que as várias engenharias aumentaram muito a demanda, engenharia civil, que foi uma das que mais aumentou, engenharia mecânica, engenharia de produção, que as fábricas estavam produzindo, muita gente procurou fazer engenharia. Vou falar do caso da engenharia primeiro. Muita gente procurou fazer engenharia. Só que, assim, pela questão financeira, a gente sabe pela aquele princípio base da economia, lei da oferta e da demanda, se tem muita demanda por profissionais da área de engenharia, o que acontece? A oferta é menor, muita demanda, o salário aumenta, né? Pagava-se bons salários naquela época para engenheiros. E se tem uma demanda mais forte por engenheiros formados e salários mais altos, o que acontece por outro lado? Aumenta a demanda para fazer cursos de engenharia. Se aumenta a demanda para fazer curso de engenharia, aumenta a oferta também de curso de engenharia pelas faculdades. É aquela questão econômica, lei da oferta e demanda, os mercados vão se ajustando. Nesse sentido, eu lembro e percebo até hoje que muita gente procurou as engenharias não por vocação, mas porque a profissão estava pagando bem e por status da profissão, né? Principalmente uma profissão que todo mundo conhece, que tem muita procura por status, é medicina, né? As outras demais profissões, acaba que quase todas hoje em dia estão sem status, né? Porque o mercado de trabalho não está fácil, né? Não. Até a medicina agora está tendo muito médico, né? De uns tempos para cá, e vai ter cada vez mais. Uhum. Tem um colega meu que estava fazendo um estudo aqui, o gráfico de aumento de custo, de oferta de vaga de medicina, fez isso aqui. Ó. Então, daqui a pouco, a medicina também vai baixar salário e vai baixar o status. Mas voltando ao ponto central, muita gente procurou engenharia por a questão financeira e status, esperando que se formasse engenharia. Aí chegaram pessoas na universidade com a base muito fraca em física e matemática. E às vezes nem gostava de física e matemática. Então você percebe o seguinte, a pessoa vai fazer engenharia e não tem base de física e matemática, ou não gosta de física e matemática, alguma coisa está errado, né? Ele escolheu o curso errado, não escolheu? Com certeza. Aí vem essa questão, aquela quantidade de reprovação que às vezes tem nas disciplinas de cálculo, nas disciplinas de física, mecânica, dos fluidos, e aí vai, esses conteúdos de engenharia. Aí, às vezes, a pessoa não escolheu o curso adequado para o perfil dela, né? Aí passa a impressão que que são alunos que são mais fracos, mas às vezes eles escolheram o curso errado. Pode ser uma hipótese. Entendi, né? é uma hipótese bem plausível. E na administração também, tem muito isso também, que às vezes a pessoa não está consciente de qual curso que ela deseja, né? Ela não tem aquela vocação para negócios, né? Porque o curso de administração ele depende muito da pessoa gostar desse meio empresarial, de ter negócio. Não só de ser um empresário, mas gosta desse ambiente de empresa, de gestão. E aí, às vezes, falta uma base também que ele pode conseguir durante o curso. Depende tudo do esforço, né? De fato, é muito complicado, né, Max, a gente conseguir entender qual é a nossa vocação, né? Eu fiz engenharia, por exemplo, e evolui muito dentro do curso de engenharia, porque eu não tinha uma grande facilidade na época, aptidão para a área de engenharia, né? Acabei fazendo também influenciado por esse boom em 2008, entendeu? Você é Um fruto desse produto, boom e vários outros, né? a pessoal da nossa época, tal. E uma vez vencida isso, né, e dando aula, a gente percebe que existe algumas dificuldades associadas à parte de cálculo e tal. O Conrado falou aqui também que ele também passou pelo boom da engenharia civil. A gente tem aqui o professor Tiago da física também que acompanha isso diariamente há muito tempo. E então não é fácil, né, a gente casar essas questões. Mas uma coisa que me preocupa, Max, profundamente é a precarização do trabalho, né, um movimento de certa forma, se não mundial, muito brasileiro. Eu sou muito satisfeito dando aula, mas eu fui procurar alguns trabalhos fora e me decepcionei bastante. E nessa perspectiva, como que você acha que o aluno de engenharia ou o aluno da área de gestão, o que a gente pode pensar sobre esse futuro? Me parece nebuloso nesse aspecto de precarização. Como se preparar para isso?
Essa é aquela famosa pergunta de US$ 1 milhão, né? Mas às vezes a gente pode dar uma resposta genérica, né? Mas no fundo, porque esses dilemas, igual eu falo assim, eu imagino que os alunos que vão assistir esse vídeo, os que estão assistindo e outros que vão ver depois, têm experiências muito parecidas com as nossas, né? As nossas que eu falo, minha, sua e de outros que estão aqui. Porque, tirando aqueles que nascem numa família com muitas condições financeiras, onde a vida já está mais ou menos pré-definida, né? Porque tem pessoas, não é tão comum no Brasil, mas sempre tem, né? Aquelas pessoas que têm uma condição financeira é, privilegiada, vamos dizer assim, no sentido de que não precisa ser necessariamente rico, mas tem uma condição física, financeira com. Vou falar em dados mais concretos para não ficar abstratos. Famílias que têm uma boa renda familiar, têm uma casa confortável, tem carro, tem dinheiro para sair, para passear, esses confortos da vida, né? Não com dinheiro para comprar roupas assim dentro do possível, uma vida confortável, que para o Brasil é o que a gente chama de classe média ou classe média alta, né? Essas pessoas, elas procuram um curso superior para manter ou para melhorar o que já tem, né? Agora, para quem não se encaixa nesse grupo, a maioria procura um curso superior para melhorar de vida, né? Aí você vem com o trabalho precarizado, né? As pessoas têm expectativas elevadas, né? Perfeito. Eu falo porque eu sou desse grupo que não tinha as condições privilegiadas, infelizmente. Quando eu fui fazer graduação, eu queria melhorar de vida. Primeiramente, eu acho que a gente estudar abre a cabeça da gente, né? Tem aquela famosa frase do Einstein lá, né? Uma mente que se abre a uma nova ideia jamais volta ao tamanho original. Quando você estuda, adquire conhecimento, você amplia seus horizontes de mundo. Você acaba dando valores em coisas que você não dava antes e deixa de dar valores em coisas que você não dava. Mas, de certa forma, você quer ter um conforto, você quer ter um salário razoável, quer ter um carro, talvez, ou quer ter uma casa, ter uma Viajar. boa condição familiar, né? Aí, para chegar na condição do trabalho precarizada, aí você fica com aquela sensação seguinte, nossa, eu estou me esforçando para fazer um curso superior, mas com esse desemprego, aí quem tá formado tá ganhando assim um salário mínimo, sei lá, 2 salários mínimos, eu queria muito mais. Acontece. Só que aí, qual que é o ponto que eu acho mais interessante assim, nesse raciocínio? Isso é estatística, né? Não é achômetro. No Brasil, mostra que quem tem curso superior ganha, em média, duas vezes e meia a mais do que quem tem apenas um ensino médio. Numa conta rápida, vamos imaginar o seguinte: se uma pessoa que tem um ensino médio ganha, em média, um salário mínimo, uma pessoa que tem curso superior, em média, ganharia 2 salários e meio, entendeu? Ou seja, aí você fala, mas já, não é muito, é pouco, já é uma diferença enorme, né, de renda. Então, as oportunidades abrem. E pode ser clichê também de falar que as oportunidades aparecem para quem está preparado, mas isso é fato. Isso eu já vi isso acontecer um monte de vezes, né? Tem gente que fala, fulano de tal deu sorte. A sorte é o que a gente chama de acaso na estatística, né? A probabilidade de acontecer uma coisa boa ou ruim. Nesse caso, uma coisa boa. Mas eu acredito que sorte é a união da capacidade, né, da competência com a oportunidade. Então, no que adianta você aparecer uma oportunidade para você se você não se preparou para ela? Então, você teve a oportunidade, mas não tinha competência. Se você tem competência, o dia que essa oportunidade aparecer, a chance de você aproveitar ela é muito mais. Então, eu falo para todo mundo aí que tem vontade de fazer um curso superior ou que tem vontade ou já está fazendo. Não desista, persiga e faça o melhor curso que você puder. Porque um dia ou outro você vai ter uma oportunidade e você está preparado para ela. E você vai criar a oportunidade também. Eu falo por mim mesmo, assim, que eu fiz curso superior numa época a economia brasileira estava igual agora. Muito difícil. Eu pensei em desistir várias vezes e trabalhei em empregos horríveis, né? Como diz você, a precarização do trabalho.
Trabalhou Só em que aí, várias empresas, né? em vários empregos, né? É igual você mesmo brinca, né? Eu falo que já trabalhei em tanta coisa que eu faço, já deve ter uns 100 anos de idade aí, né? Mas são experiências que são formadas, né? Que a gente vai formando aí. Então, é nessa linha que eu falo. Estudar realmente aumenta as oportunidades. Isso não é discurso de professor, nem discurso de pai e mãe, que normalmente os pais falam assim, você tem que estudar, meu filho, quem você vai ser no futuro, né? Você não sendo estudante, vai ser ninguém, né? Aí uma pessoa pode responder igual criança, não, você e eu mesmo, né? Mas os pais querem sempre o melhor para os filhos, né? Mas não é discurso de pai e professor. Estudar realmente abre oportunidade. Isso não é só aqui no Brasil, é no mundo inteiro, né? Nós vivemos numa sociedade que ela valoriza a educação, por mais que a gente ache que não valorize, entendeu? Ô, Max, só para complementar, e já vou passar a palavra para o professor Júlio, que ele tem uma pergunta. Além dessa questão financeira que você nos trouxe dados estatísticos, né? Crescer intelectualmente é muito gostoso, né? A gente poder, apesar que nos traz também algumas tristezas na vida, mas a gente poder se enxergar no mundo, poder ter um olhar intelectual sobre a sociedade, também é algo muito gratificante, né? Que eu acho que ninguém abriria a mão de um conhecimento nesse sentido, né? Com certeza. É, E essa questão que outra coisa que eu deixei de falar, mas complementando com o Guilherme, é só desviando um pouco assim um pouco. O Guilherme falou aqui no chat que o sistema de ensino direciona a ideia de que o sucesso segue somente dois caminhos, universidade ou concurso público. Aqui no Brasil, Guilherme, a gente tem uma cultura do concurso público, né? Que se justifica. Por que se justifica? Porque qual que é o dado real? Em média, os cargos do concurso público pagam um pouco melhor do que os da iniciativa privada, na nossa história. Então, qual que as pessoas, por que as pessoas almejam concurso público? Porque, em média, ela tem chance de ganhar um salário melhor do que a iniciativa privada para o mesmo cargo, para a maioria dos cargos do serviço público. Isso nem sempre é assim, né? Porque o serviço público é muito amplo, né? Porque o serviço público, aqui no Brasil, a gente tem mania de achar que serviço público é tudo salário do judiciário, do legislativo e qual mais? Judiciário, que eu falo dos juízes, promotores, dos legislativos, né, do deputado, outro grupo dos servidores da Receita Federal. Esses são três grupos assim pequenos em relação ao todo do serviço público. Tem serviço estadual, municipal, né? Mas aqui no Brasil, eu acho que não é dois caminhos, igual você colocou, Guilherme. Eu acho que a universidade de concurso público acaba que anda junto. Porque hoje em dia, quase ninguém que consegue entrar no serviço público, quase ninguém entra sem concurso, sem curso superior. Na verdade, para você fazer um concurso público, você tem que ser muito bem formado. Porque o serviço público, apesar que o desempenho não é um dos melhores possíveis, o serviço público está a nata dos profissionais do Brasil, que é uma pena, né? Porque a pessoa que passa no concurso público, principalmente esses da Receita, do Judiciário, são pessoas extremamente qualificadas, porque os salários são muito altos, né? Lei da oferta e da demanda. Mas eu acho que tem mudado um pouco nesse sentido, que não é só a universidade ou concurso público. Outros caminhos estão surgindo também, que é o curso técnico, que é um pouco desvalorizado no Brasil, mas deveria ser mais valorizado. perfeito. Né, Cristina? Com certeza o curso técnico é muito necessário. E outro ponto também que o Fred falou, o problema é que somos preparados na faculdade para um mundo que não existirá mais daqui a 5 anos. Fred, eu acho que essa questão, eu já ouvi muito essa frase, mas qual que é o objetivo da universidade, na minha avaliação? É ela te dar a base para você aprender sozinho. Hoje o profissional, não só de hoje, isso já vem dos últimos, vamos pôr, desde do advento da internet, desde a década de 80. O profissional hoje diferenciado é aquele que aprendeu a aprender. Vamos imaginar a parte de informática, né? A cada semana surge um software novo, um aplicativo novo,
um algoritmo novo. Então, você tem que estar preparado para aprender sozinho essa nova tecnologia. Então, no caso, a universidade, o que a universidade tem que saber? Ela falou assim, ó, você teve a base de cálculo. Agora, se aparecer um problema que envolva cálculo, você tem que aprender sozinho. Pesquisa na internet, vai num tutorial, vai num livro, se vira. Você tem que resolver esse cálculo. Você já viu isso. Ah, tem que aprender um texto, tem que fazer uma interpretação de um texto aqui, complexo aqui. Você já viu isso na faculdade. Você tem que aprender, você tem que conseguir. Ah, o texto é em inglês. Não, você tem uma base aí também. Você não tem pesquisa, estudo. Tem que saber buscar, né, Max? As fontes, É isso que etc. eu acho que, às vezes, o nosso ensino brasileiro cria pessoas meio acomodadas, né? De não. A gente está acostumado a não ser provocado, né? Isso é uma certa cultura nossa, né? O aluno não busca por si só, a gente não é muito independente. E talvez a gente tenha que mudar nossa metodologia, né? Com De certeza. ensino também, né? O É... Júlio queria fazer uma participação aí? Ô, Júlio, fala aí com o Max, meu amigo. Ok, obrigado pelo espaço. Eu me senti provocado aqui por uma série de questões. Mas primeiro eu quero assim, deixar uma provocação para o Max. Né? Se comparar a formação do engenheiro de produção com o administrador, eu tenho uma convicção de que o engenheiro de produção tem uma formação que hoje está muito mais alinhado com aquilo que o mundo, de certa forma, pede, seja mundo privado, negócios. Eu deixo essa reflexão para o Max aí. Né? E eu aqui quero dizer assim, que não existe um espaço de cada um, mas eu acho que o engenheiro de produção, nesse sentido, ele leva vantagem. Essa é uma provocação. Outra questão que eu queria também ponderar aqui. O Fred coloca uma questão provocativa ali, o Guilherme também, né? Então, mas nós temos aqui no grupo, nesse grupo aqui em especial desse debate, né? O pessoal que se formou em engenharia de produção, e temos professor, no caso do Cristiano, temos profissionais de empresas, o Guilherme aqui, temos empresários, no caso do Fred, do próprio Tiago. Então, a minha questão, assim, cada um fizesse essa reflexão, até que ponto a universidade, a formação ajudou para que vocês, no desempenho de vocês hoje, dentro das suas, digamos assim, das suas atividades profissionais, qualquer nível que seja. Eu falo isso, e aí me remete a uma outra questão, né, que vocês acabaram de tratar aí, do aprender a aprender, do buscar, etc. É uma discussão muito efervescente hoje em congressos, e aí seguramente isso também provoca aos alunos que estão aqui, referente às soft skills e às hard skills. O que é mais importante hoje? O que tem que se privilegiar no processo de formação? Embora seja uma pergunta que a gente possa dizer assim, depende de onde o cara vai atuar e tal, mas de uma forma geral, eu queria deixar assim também essa pergunta para o Max, do entendimento dele. Assim, hoje, numa formação contemporânea, o que o engenheiro, mesmo que tenha uma formação tecnicista, cartesiana, tem que buscar, se ele também tem que se preocupar, ou se preocupar mais ainda com as suas soft skills, ou seja, habilidades muito mais comportamentais do que técnicas, vou chamar assim. Então, deixo essas considerações. Max, eu estava esses dias lendo um material sobre o Schumpeter, Joseph Schumpeter, o pai da inovação, e o Schumpeter tem uma história de vida interessante, né? Porque ele é austríaco e ele foi, enfim, era um intelectual, economista e tal, e aí foi do Ministério da Economia da Áustria, não deu certo, foi demitido um tempo depois, assumiu um banco privado, quebrou o banco privado, né, e ele quebrou junto, e aí, quando ele não tinha mais nada que fazer, ele foi ser professor em universidades austríacas e alemãs, e acabou sendo uma das referências em Harvard, posteriormente nos Estados Unidos, fugiu lá da Europa na época do nazismo. Então, assim, isso talvez depois um pouco quando professor, tipo assim, depois o cara fez tudo isso, eu fui ser professor, né? Mas é uma história curiosa e pitoresca. Obrigado pelo espaço. Eu só abrir um parênteses, Júlio. Ei, Júlio. Você sabe que esse assunto de hard skills e soft skills rachou o departamento da produção lá em Catalão, né? Inclusive os professores estão aí com você, a parte do soft skill, né? Mas só para não deixar passar essa, eu vou passar para o Max. Interessante essa observação, Júlio. Olha, eu acho que são... Assim, a gente dividir os campos, como eu falei antes, dividir os campos de atuação, legalmente, tenta-se, mas não consegue. E eu acredito muito na livre iniciativa. Então, como eu falei, por exemplo, até algumas reservas de mercado, eu estou fugindo da nossa área,
ou aquelas reservas de mercado que eu falei da medicina, odontologia, enfermagem, biomedicina, e esses cursos correlacionados aqui, existe sempre a disputa reserva legal, né? Então, nessas áreas. Em outras áreas também existe a reserva legal, mas nessas áreas nossas mais de empresa, indústria, serviços, é muito difícil estabelecer essa reserva legal, apesar que os conselhos tentam estabelecer. Dito isso, já tem estatísticas, por exemplo, nos Estados Unidos eles têm estatísticas para tudo. Nos Estados Unidos, apenas 1/3 dos graduados, aquelas pessoas que têm curso superior, atuam na sua área de formação. As pessoas, elas formam numa área e vão atuar em outra. Apenas 1/3 atua na área que ela se graduou. Estatística lá dos Estados Unidos. Aqui no Brasil, eu não conheço uma estatística a esse respeito, mas eu acredito que não deve ser muito diferente. O objetivo da graduação é que ela disponibilize para você uma visão mais ampla de formação mesmo. O que eu falo com os alunos? Qual que é a diferença do curso técnico para o curso superior? O curso técnico, ele ensina a pessoa a fazer. Ela tem que ser um bom fazedor. Isso é um curso técnico. É o saber fazer. Agora qual que é a diferença para o curso superior? O curso superior vem naquele conceito de competência do CATS lá, que a gente aprende nos livros de recursos humanos. Que todo profissional de recursos humanos, gestor dessa área, fala assim, não, eu preciso de um profissional que tenha o chá. Vocês já viram falar do chá e do RH, né? O que é o chá? O C é conhecimento, o H, habilidade, e o A, atitude. E isso seria a formação do profissional de curso superior, porque ele tem uma capacidade reflexiva, crítica, uma capacidade de aprender, uma capacidade de aprender sozinho, ele é um autodidata, e ele transforma isso em uma habilidade, porque no dia, se ele tiver só conhecimento, ele vai ser no máximo um professor, né? Ele vai passar o conhecimento dele. Exatamente. Então, assim, o profissional de curso superior, ele tem que ter o conhecimento, que é esse know-how, essa capacidade de aprender sozinho, aprender a aprender. E essa parte mais reflexiva, essa parte mais criativa, ele transforma isso em habilidade, que ele consegue pegar esse conhecimento teórico e fazer um link, uma ponte com a realidade prática, ou seja, como eu aplico esse conhecimento teórico? Como eu posso pegar isso que eu aprendi nos livros, na universidade, com os meus professores, numa pesquisa que eu vi, ou observando a realidade, ou na empresa que eu trabalho, com a experimentação, eu experimentei isso, deu certo, experimentei isso, deu errado, e isso vira habilidade. Aí, ele já tem, do chá, ele tem conhecimento, habilidade, já. Aí, não adianta ele ter isso tudo se ele não tem atitude. Quantos de nós conhecemos pessoas com muito conhecimento, com muita habilidade, mas não tem atitude nenhuma, né? Que é a tal da ação. Que aí, o chá se completa quando você faz esse ciclo. Você tem conhecimento, você transforma isso em habilidade, que é transformar essa teoria numa prática, e você coloca ela para rodar, né? Que é a tal da ação, atitude, ser proativo, ativo. Aí, esse é o profissional do curso superior. Ou eu converso com amigos meus que foram para a área de gestão. Eu estava conversando com um primo meu recentemente que ele tem um cargo de executivo dentro da CSN, da Companhia Siderúrgica Nacional. Ele fala que é muito difícil selecionar pessoas, porque as pessoas que estão vindo, elas estão vindo muito despreparadas. Elas não têm esse chá que ele fala, que é esse conhecimento, habilidade e atitude. É muito difícil achar um profissional com os três. Eu acho, minha visão, é que o curso superior deveria promover isso. E isso independe se seja administração, engenharia de produção, medicina. Ele teria que ter essa formação. Nesse sentido, o chá possibilitaria que esse profissional tivesse mais sucesso na sua carreira. E como é que a gente desenvolve isso? Que é a grande pergunta, né? Não tem uma fórmula, mas conhecimento fazendo o curso superior, você vai ter conhecimento. Lendo o livro, conhecimento. Observando a realidade, conhecimento. Habilidade, você tem que ter experiência profissional. Você tem que fazer estágio, você tem que trabalhar numa empresa, você tem que ter experiência. E atitude, você vai moldando, né? Umas pessoas têm um perfil mais o que chama de
high profile, né? E outros têm low profile, né? Que é os termos em inglês. O high profile seria que é perfil assim de pessoas, para dar um exemplo que está no momento agora. Um perfil high profile é o Trump, que agora hoje só se fala nisso, né? No dia de hoje e para os próximos dias. Um low profile seria o Joe Biden. Você já viu que eles são perfis totalmente diferentes. Mas duas pessoas de muito sucesso, né? Não é à toa que eles estão disputando a presidência dos Estados Unidos, né? O Bill Gates, um dos empresários mais bem-sucedidos da história, é low profile. Ele não é um cara assim que chega, aparece. Já o Steve Jobs, que é outro da informática também, é um high profile. Mas ambos são muito sucesso, porque os dois têm esse chá, que eu falo, um nível elevadíssimo, né? Agora, a gente não vai se comparar com essas pessoas que são lendas, né? São pessoas muito mais elevadas. Mas a gente pode desenvolver nosso comportamento. Assim. Pela minha experiência de professor, o Júlio também, professor há muitos anos, o Cris agora, os nossos amigos aí que foram alunos, hoje já são profissionais. Essas coisas a gente desenvolve. A gente não vai virar de uma hora para outra, você vai virar um profissional de excelência. Isso é uma ilusão que às vezes as pessoas vendem, que a pessoa já nasce daquele jeito. Não, isso é desenvolvido. Esse chá, ele é desenvolvido dia a dia, ele é lapidado. A maior mentira que eu já vi é esses cursos de oratória. Quem já ouviu falar dos cursos de oratória, né? Tem um amigo do pessoal aqui da produção de Catalão que virou coach. Por que eu falo que é mentira? Porque muitos cursos desenvolvem a ilusão. Desenvolve a ilusão que a pessoa vai fazer um curso e ela vai sair um orador. É claro que não estou falando que o curso não é importante, mas não é isso. Oratória é uma coisa que a gente desenvolve ao longo do tempo. Não é, eu estou falando assim, eu estou dando um exemplo de oratória que eu acho que todo mundo fácil de entender. Assim, ó. Eu já fiz alguns cursos de oratória e eu senti que me ajudou muito. Mas não é ir lá e fazer um curso, é ir lá e praticar aquilo que eu vi lá no curso 1 milhão de vezes. Entendeu? Estou dando um exemplo comparando com oratória, porque muita gente acha que o profissional, ele já nasce pronto. Mas não é assim. Você vê que o cara treinou muitas vezes para aquilo. Eu estou dando. A oratória é isso. Você treina uma vez. Lembra das suas primeiras aulas, Cris? São iguais às de hoje? Não, realmente é impressionante como a gente muda. Melhora, né? Não Melhora. significa que hoje está perfeito, mas compara com antes, né? Os meus alunos claro que algumas pessoas. Meus alunos falam que eu sou o melhor da produção, mas só tem eu lá. Mas tudo bem. Mas sabe por quê? Que eu acho que é importante deixar isso claro para os alunos, porque eles acham que às vezes a pessoa já nasceu daquele jeito. Mas muita gente não conta que é um processo, entendeu? Com certeza. Isso eu comparo com oratória, com atividade física, né? Por exemplo, você vai fazer uma corrida, eu gosto de correr, o Cris também corre, Júlio, outros correm. Por exemplo, qualquer um de nós que está aqui agora, para quem já corre, se nós vamos competir agora, vamos competir nós. Alguns correm, outros não correm. Olha, tem uns aqui que pode até passar mal, porque eles não têm treinamento nenhum. Mas não é que eles é pior do que a gente para correr, a gente tem treinamento já. E isso é uma coisa que eu não esqueço, um professor que falava muito para mim, que eu admiro ele muito, uma pessoa extremamente bem-sucedida, como professor, como executivo, e ele tinha uma capacidade de dar conselhos excelentes para a gente. Ele falava desse jeito assim, ele me chamava de Maxwell, com sotaque americano-britânico. Maxwell, tudo é treinamento na vida, tudo é treinamento. E hoje eu concluo para ele que praticamente tudo é treinamento. É claro que a gente pode treinar, jogar bola todo dia, que a gente não vai ser o Messi ou o Cristiano Ronaldo e nem o Neymar. Isso é óbvio, né? Para nenhum de nós. Para começar pela idade que a gente já vai começar a treinar. Agora, você acha que se a gente não vai ficar melhor do que outros, mais ou menos da nossa mesma faixa de idade, nosso mesmo tipo? Vai ficar muito melhor. Se você fica treinando bater falta o dia inteiro, você vai melhorar. Se você treina a oratória 1, 2, 3, 4, 5 vezes, 1 milhão de vezes, você vai ficar melhor. Se você faz aquilo sempre procurando melhor, se você faz qualquer coisa que você vai fazer repetidamente, aí vem a famosa frase do Aristóteles: a excelência não é um feito,
e sim um hábito. O que ele quer dizer com isso? Não é assim, eu vou lá, eu nunca fiz aquilo, eu vou chegar lá e vou ser excelente. Não, você vai fazendo todo dia bem feito, bem feito, bem feito, e num dia você vai ficar excelente. É um processo. E isso eu acho que aqui no Brasil as pessoas não têm dificuldade de entender isso ou não é ensinada. Elas acham que é tipo um dom, que baixa um espírito assim e você vira um especialista, um gênio naquilo. Exatamente. É o step by step, né, Max? Degrau por degrau, né? Que a gente tem aí. Se a gente não conseguir olhar nessa. Que a gente tem que vencer ali, matar um leão de cada dia, é complicado mesmo. E tem outro ponto, Max, que eu fiquei, de certa forma, assustado, assim, porque eu me formei em 2014, assim como alguns dos nossos amigos que estão aqui e tal, e a gente, por exemplo, não havia falado nem de indústria 4.0, né, que é um movimento recente na Alemanha, que ali começou em 2010 para frente. Além da indústria 4.0, veio toda essa questão da pandemia. Então, me parece que foi meio aquela questão do 50 anos em 5. Eu tenho essa ligeira impressão. E o profissional vai ser requisitado de maneiras diferentes daqui para frente, né? Como que você enxerga que mudou para você como professor com essa pandemia, com a indústria 4.0? Como que o profissional vai ter que se portar daqui para frente? Essa é mais uma revolução que a gente está enfrentando, né? Essa questão da indústria, dessa nova fase da indústria, né? Seria, por exemplo, tem várias classificações, né? A quarta revolução industrial, né? Que agora, juntamente com o 5G, que o 5G com essa mudança, internet das coisas, essa mudança toda que está acontecendo no mundo aí, eu vejo que eu estava pensando outro dia assim sobre isso assim. O que eu acho que a questão que mais vai mudar é porque o profissional vai ter que pensar de forma sistêmica, como eu falei antes, porque ele tem que entender que não é uma fábrica isolada agora, é a fábrica com o fornecedor, com o cliente, e isso tudo vai ter que ser conectado, então ele tem que pensar de forma mais ampla. Aí que vem a importância de aprender computação. Quando eu estava fazendo minha tese e eu estava com tempo para fazer alguns cursos extras, eu comecei a fazer alguns cursos assim, o básico, né, de programação, de algoritmos. A computação, você não precisa ser um especialista em computação, mas você tem que entender a lógica dos algoritmos. O que é um algoritmo, assim, em palavras simples, assim? Um algoritmo, ele é uma receita de bolo, vamos imaginar assim. O que é um algoritmo, de uma forma bem simples? Você vai ter que, na hora de você desenvolver um sistema, você vai falar o que ele faz, é como se fosse uma receita, o passo a passo. Só que aí, os algoritmos hoje, ele tem o passo a passo e depois tem inteligência artificial, big data, e ele acaba rodando sozinho, né? Ele vai aprendendo, que aí vem a inteligência artificial. Machine learning. Nessa forma de machine learning, né? Que é aprendizagem de máquina. Então, nessa forma, qual que é o profissional agora? Ele vai ter que aprender sobre computação. Por exemplo, se ele é formado em administração, ele vai ter que aprender computação. Se ele é formado em engenharia, ele vai ter que aprender computação. Ou quem não aprender computação hoje em dia, ele vai ficar ultrapassado rapidamente. Assim, se eu pudesse dar uma dica para quem é graduado, faça alguma coisa na área de computação. Algum curso da área de programação. Por exemplo, assim. Mas aí você tem que fazer o básico para você ter a formação. É claro que isso, igual o Fred tinha colocado isso, daqui 5 anos muda. Não leva nem 5 anos, leva 6 meses. Mas a formação básica de algoritmo, de programação, de big data, machine learning, né, de artificial intelligence, né, que é a inteligência artificial, esse básico tem curso para isso. Esse básico não muda. Vai mudar as formas de aplicação, né? Aí você tendo no básico, depois você procura sozinho, vai assistir um tutorial na internet, compra um livro, vai aprender nos fóruns, mas esse básico precisa. Isso aí, por exemplo, o pessoal que está aqui no Guilherme, o Jonathan, Conrado, esse pessoal aí tem que aprender computação.
ou nunca imaginei que a computação, a gente já sabia que a computação é importante, mas que ela ia ter que tomar espaço de todas as outras áreas, né? Eu lembro uma entrevista que eu assisti do Bill Gates há uns 10 anos atrás, ou mais, que ele falava o seguinte, que a Microsoft estava recrutando profissionais da área de informática fora dos Estados Unidos, porque lá já não tinha profissionais para ele, né? Na época, o Facebook não era essa potência que é hoje. Depois que o Facebook surgiu, o que aconteceu? Ele começou a pagar salários mais altos do que a Apple e do que a Microsoft, do que o Google, para atrair profissionais, que ele era uma empresa nova, né? Aí o que ele fez? Ele começou a pagar salários tão altos que quem não era funcionário do Facebook, nem da Apple, e nem do Google, e nem da Microsoft, estava ficando sem condições de viver naquela região do Vale do Silício e do Palo Alto, porque os aluguéis estavam ficando tão caros e quem era estudante das universidades bolsistas não estava tendo condições de morar lá mais, porque só tinha engenheiro e funcionário do Google, da Microsoft e da Apple, do Facebook. Esse é o paradigma que a gente tem que mudar. A gente fala assim, o que eu preciso aprender agora? Eu sou formado em engenharia, por exemplo. Eu preciso aprender gestão e computação. Eu sou formado em administração. Eu preciso aprender computação também. Entendeu? Perfeito. É complicado, não é uma coisa fácil. Não, eu falo muito para meus alunos essa questão de aprender computação, porque não tem como a gente resolver mais os problemas fora desse ambiente. Eu ia até perguntar para o Tiago Domingo, você tem alguma pergunta, meu amigo? Está com o microfone aberto? Tiago Oi, Domingo. boa noite a todos. Opa! Boa noite. Queria primeiro aí dar o parabéns aí para vocês aí pela iniciativa. Muito bom a gente poder abrir um pouco a cabeça. É uma coisa que eu até estou precisando. Voltando um pouco ao assunto aí que vocês estavam discutindo, né, a questão de prática, que o Maxwell falou bem, questão de estágio. Teve a comparação aí do curso de engenharia, de produção e em específico com administração. E vocês que estão na área agora aí, na área como professores, eu sei que vocês têm o poder, ou um pouco de poder, para conseguir agregar isso na sala de aula. Coisas que a gente às vezes não teve. Por exemplo, hoje, meus amigos aí que me conhecem, sabem que eu tive uma parte trabalhando na indústria, agora eu estou trabalhando no comércio, né, no mercado. E assim, a gente vê muita diferença e coisas que a gente não aprende em sala de aula. Que eu acho que não é por falta de recurso, é por falta de algumas prioridades. Por exemplo, um administrador. Você faz o curso de administração lá, eu acho que é em torno de 5 anos, né? Ou engenharia de produção. Mas eu vou falar em administração, que é onde que está pegando mais comigo agora na minha parte. Que é o que eu sou mais responsável, na questão de administração da empresa. No curso de administração, você não aprende, hora nenhuma, um funcionário seu chega em você e pede um aumento de salário. Como você faz para lidar com essa situação? Eu assim, pelo menos no meu curso, eu não aprendi isso. Ou algum funcionário sofre um acidente de trabalho e você não tem zero conhecimento em relação a, assim, até que essa parte, até que não, que você, no curso de administração, você ainda tem essa parte teórica. Mas, assim, são situações que ocorrem no dia a dia que eu acho que deveriam ser colocadas dentro da sala de aula. Não sei como seria a melhor forma para fazer isso. Mas eu acho que agregaria muito, muito mesmo, né, aos cursos superiores. Diferente de um curso técnico, diferente de um curso de odontologia, medicina, que aí não, realmente é diferente. A pessoa ela vai fazer uma cirurgia, ela tem que saber como fazer. Agora, no nosso caso, mais em administração, engenharia de produção, são situações
que surgem e a gente às vezes fica, né, de como que eu vou agir dessa forma, como que eu vou conseguir falar com o meu funcionário ou com o meu cliente de uma forma que eu não vou me sobrepor a ele, não vou agredi-lo de certa forma e vou conseguir reverter a situação. São coisas aí que eu acho que gostaria de jogar essa bola aí para vocês e até não sei como que seria possível vocês administrar isso em sala de aula. No mais é isso aí. Eu queria só agradecer aí. Tá muito bom o papo. Eu vou continuar participando aqui. Valeu, Tiagão. Oh, muito obrigado, Thiago. Excelente pergunta. O que o Thiago falou tem muito a ver com algo que eu acho que às vezes ainda fica devendo nos cursos de administração aqui no Brasil. Que seria uma metodologia baseada em problemas, né? Tem até a sigla PBL que o pessoal usa, né? Que é o Problem Based Learning, né? Aprendizado baseado em problemas. Em Harvard, que é a escola mais tradicional de administração, né? A Harvard Business School, lá os cursos são muito baseados em problema. Então, tem muito estudo de casos. Um caso dele, que você falou do aumento de salário, pode ser abordado no estudo de caso. Eu lembro de uma situação, eu tenho memória fotográfica, e eu lembro de um professor, quando eu estava fazendo graduação, né, que eu não trabalho com essas disciplinas de recursos humanos, o Thiago, mas eu lembro do professor ter passado um caso desse estilo aí que você falou, de um funcionário que pede aumento, né? Normalmente, o que as empresas deveriam fazer nessa situação? Igual no seu caso, a melhor forma de você dar aumento ou não para um funcionário é você estabelecer um programa de incentivos baseados em objetivos e metas. E isso melhora o desempenho da empresa como um todo. As grandes empresas, como você sabe, igual quando você estava lá na Mitsubishi, o Cris também, o pessoal da John Deere tem participação no lucros e resultados, que é um programa de metas. Eu acho que as micro e pequenas empresas e as médias também, né, todas as empresas deveriam ter, porque ela condicionava a esses reajustes ao atingimento de metas. Todos saíam ganhando. Eu dou aula de fundamentos de administração há muitos anos. É uma disciplina que eu acho que mais dei aula, já decorei aqueles livros lá. O Ford foi o primeiro a introduzir isso, porque é o tal dos incentivos salariais. Na época do Ford, em 1903, quando ele fundou a Ford Motor Company, ele foi um pioneiro, porque você coloca objetivos e metas e você tem incentivos. Então, então o funcionário já sabe, não fica algo subjetivo. Porque quando você vai pedir um aumento, você vai falar, porque eu mereço? Mas você merece por quê? Né? Quando você tem cargos, o cargo bem definido, tarefas bem definidas, com responsabilidades, atribuições, e isso já deixa claro para aquele funcionário, agora chamado de colaborador, né? Eu estou na linguagem antiga. Né? Funcionário vem de homem funcional, né? Isso tem que ter uma escola de administração sobre isso. Mas o colaborador, o funcionário, ele já sabe o que é esperado dele. Se ele sabe o que ele espera dele, ele vai trabalhar naquele sentido. E ele atingindo aquele objetivo e a meta, ele sabe que ele pode pleitear aquela recompensa, né? E assim, acaba a empresa ganhando mais e o funcionário também. É um jogo ganha-ganha. As duas partes ganham. Então, esse caso que você falou, eu acho que deve ser ensinado dentro dos cursos, e isso é uma coisa que a gente tem que adotar mais nos cursos de administração. Até na pós, eu tenho pensado em adotar mais isso, e na graduação também, e até nos cursos de engenharia de produção, cursos de... as engenharias, de forma geral, têm disciplinas específicas que você pode adotar uma aprendizagem baseada em problemas, onde os alunos podem resolver problemas, e isso vai levar como uma primeira experiência, né? Eu lembro que, quando eu era aluno, a gente fazia disciplina de negociação, por exemplo. A gente tinha várias simulações de negociação, né, com várias estratégias diferentes. E isso eu tentava aplicar isso no meu ambiente de trabalho, que eu já trabalhava. É uma possibilidade. E você, como empreendedor, Thiago, eu acho que o empreendedor, depois a gente pode, tem várias perguntas aqui, mas depois eu vou só fazer um link com o empreendedorismo.
o empreendedor, ele tem que estar sempre se atualizando. Porque você tem que imaginar como vai estar meu ramo de negócio daqui 5, 10, 15 anos. Por exemplo, o pessoal aqui do grupo muitos sabem, mas quem vai assistir não sabe que você trabalha no ramo farmacêutico, né? No caso, não na indústria farmacêutica, mas na venda de produtos farmacêuticos, especificamente farmácia. Como vai ter esse mercado durante alguns anos? Eu, como sou investidor na bolsa e acompanho bem o mercado, os grandes grupos, a Hidrobrasil já está na bolsa, Pague Menos está na bolsa, tem outro grupo agora, Ultrapar está na bolsa. Tem vários grupos. Só esse ano entrou 2 ou 3 grupos da área de redes de farmácia para a bolsa. E daqui a algum tempo também vai entrar mais. O que eu acho que vai acontecer? Uma coisa, isso no curso de administração nem de engenharia de produção não estuda, não ensina, ensina sim, baseado nos livros, mas não específico para o seu ramo. Como vai estar o cenário do meu negócio daqui 5, 10, 15 anos? Para você se planejar. Eu acho, dando uma opinião aqui agora, né, opinião livre, que esse mercado vai ter uma concentração. Os grandes grupos vão começar a um comprar o outro, e vai ficar cada vez mais difícil concorrer. Então, você tem que se planejar para isso, entendeu? Que é outra coisa que a faculdade dá uma base para a gente, mas a gente tem que ir além disso. Consegui explicar, Cris? Consegui, Thiago? Acho que foi ótimo, né, Thiago? Eu acho que o Thiago... Sim, Max, é isso aí mesmo, concordo plenamente. É a questão de você ter um planejamento futuro para o seu negócio. Tem que procurar alternativas, né? Tem que, assim, a gente abriu a nossa farmácia, já tem tradição na cidade, tem 30 anos aqui, mas a gente abriu farmácia em Tumbiara, que é uma cidade que tem Drogasil, tem Pague Menos e a concorrência alta, tem 6 anos, mas assim, graças a Deus a nossa farmácia também está entre as 5 lá, primeiras que mais vendem. Mas é justamente essa questão aí, a questão de procurar outras alternativas, né? No nosso caso mesmo, a questão de preço, todas as farmácias têm preço. Se você for olhar hoje, todas têm preço. O cliente ele vai cotar, todas vai ter, o preço é meio que pré-estabelecido. Então a gente procurou outras alternativas, com suplemento alimentar, com questão de perfumaria em si mesmo, que essas grandes redes não têm, né? Uma diversidade, um exemplo simples, uma diversidade em produtos para cabelo, em produtos de higiene, essas grandes redes não têm essa diversidade. E a gente procurou essa alternativa e graças a Deus tem dado certo. Pode falar, Cris. Não, pode terminar, Max, perdão. Thiago, esse é um ponto interessante, porque assim, para quem está querendo ser empreendedor, por exemplo, no curso de administração, não sei, acho que vocês na engenharia de produção talvez não tenham visto. Acho que o Cris viu comigo lá, se eu não me engano. Tem o Michael Porter, que é o professor da Harvard Business School lá, que tem o famoso livro dele, Estratégia Competitiva, ele fala das 2 formas de competição, que é estratégia de diferenciação e estratégia de custo. Competir com Drogasil e Raia Drogasil, Pague Menos, Ultrapar, Araújo, essas grandes redes no custo, é fria, né? Porque elas compram milhões ou até bilhões, dependendo do caso do medicamento que for, né? Então, assim, aí que o empreendedor, esse que você falou, você tem que saber diferenciar. Qual que é o meu diferencial? Qual que é o meu diferencial do meu negócio? O que eu ofereço de diferente no meu negócio? Outro dia um amigo veio me perguntar minha opinião e o Cris sabe que eu sou sincero. Isso é um perigo, né? Isso é um grande perigo. Aí ele veio falar que
que ia montar um negócio próprio, né? Ele foi me contar a história dele, né? E eu fiz uma pergunta para ele, dizendo que eu desanimei ele. Eu falei, não, é para você ter consciência do que você está entrando, né? Senão você vai acabar com as suas economias lá e depois você vai ficar pior do que você estava antes. Falei assim, ó, mas qual que é o diferencial do seu negócio? Aí ele gaguejou e falou que não sabia responder, né? Aí depois de alguns dias, ele voltou a conversar comigo. Falou, ah, não tem. Falei, se não tem um diferencial, fica difícil você abrir um negócio novo. Porque quando você não tem um diferencial, você não provoca que o seu possível cliente, consumidor, largue o concorrente e venha te procurar. Porque se você não tem diferencial, ele vai ficar na zona de conforto, onde ele já está. Você tem que oferecer algo de novo. Você tem que ter um diferencial. Ô, E Marcos, isso é muito difícil. dentro desse sentido, né? Lógico que o nosso papo aqui está ótimo, mas eu pressuponho que nós vai até 8h30, nosso link, mas eu gostaria de propor aqui uma reflexão final no sentido da inovação, né? Você fez doutorado em inovação, e aí o Thiago, por exemplo, é um empreendedor, e tem outros alunos também e amigos que pretendem inovar em algum aspecto. O Thiago, que está aqui com a gente, professor da faculdade, trabalha muito com inovação. O que você pode trazer aí, nesses minutos finais, a respeito da inovação? Quais foram as principais conclusões que você chegou nesse aspecto? Cris, deixa eu fazer uma intervenção rápida aqui. Desculpa interromper, mas quero alinhar na tua pergunta uma questão para o Max e linkado também com aquilo que o Thiago falava. Porque assim, Max, o Porter, ele coloca, né, 3 estratégias, uma híbrida, diferenciação e preço, né? E na verdade, o que se percebe hoje é que, assim, o Thiago vai na empresa dele, vai fazer uma diferenciação, seja por, sei lá, por promoção, seja por fazer lá alongamento de pagamento, que seja, qualquer coisa assim. Daqui a algum tempo, né, as outras empresas vão copiar essa diferenciação, em geral, né, e vai acabar sendo, vamos dizer assim, vai virar uma commodity, né, e, portanto, aí ele vai ter que partir, de fato, para uma inovação nova para poder continuar se diferenciando. Ou seja, esse ciclo, ele acaba que se perpetua, né? Ou seja, o empreendedor, o empresário, ele vai ter que ter esse espírito permanentemente incorporado nas suas práticas, se ele quiser se diferenciar. E eu falo isso também porque o Thiago, já conversei, né? Minha família teve farmácia durante 40 anos, né? E também numa cidade pequena que, assim, uma época que a competição era muito mais pela afinidade das pessoas com os proprietários de farmácia, né? Não tinha muita outra alternativa. Mas, enfim, eu queria agregar isso, Max, a pergunta do Cris. Ótimo, Júlio. Olha, isso é interessante. Esses dias eu assisti uma entrevista com o vice-presidente do grupo Raia Drogasil, né, que eu falei para vocês que é o maior grupo de farmacêutico, de rede de farmácia do Brasil. O que ele falou esses dias? Nós estávamos falando da inovação. O Cris falou que o meu negócio, a minha tese tem a ver com inovação, empreendedorismo, inovação e internacionalização. O que o vice-presidente do Drogasil falou? Thiago, é uma informação interessante. Que ele falou o seguinte, que com essa nova regulamentação da telemedicina, o que as farmácias da Raia Drogasil vai passar a oferecer agora? Consultas, igual nós estamos tendo aqui, ó, por videoconferência, mais baratas quando a pessoa necessitar. Então, ela vai chegar numa farmácia na Raia Drogasil. Olha para você ver como é que é interessante esse negócio. Ela vai chegar lá e ela vai ter uma consulta num preço mais barato com um médico via telemedicina. Só que aí é o seguinte, só que na rede de farmácia tem um farmacêutico, tem uns técnicos. Aí se precisar tirar a pressão, se precisar fazer alguma coisa mais específica, tá o técnico farmacêutico lá, ou os assistentes lá. E a consulta é feita pela telemedicina. Olha para você ver como é que é a inovação desse negócio. O dia que eu vi ele falando assim, eu falei, nossa, aqui no Brasil, como muita gente não tem plano de saúde, tem carência de medicina, e ela chega na farmácia e vai fazer esse tipo de atendimento na hora que ela quiser, vai ter sempre um médico disponível para ela, porque ela vai chegar na farmácia, nossa, estou precisando de uma consulta agora, sei lá, quanto que é? R$100, R$150. Aí os farmacêuticos da Drogasil já vêm, tira a pressão, mede a glicose, sei lá, mede a temperatura, e aí vai o médico, já atende ela lá.
Então, assim, isso é uma mudança do sistema da medicina e, ó, você vê, vai ter essa inovação vai fazer concorrência para as clínicas médicas e para as farmácias também, vai ser um serviço a mais na Drogasil. Então, inovação, eu falei diferencial, inovação, tem tudo a ver com essa questão que nós estamos enfrentando hoje, porque nós estamos no momento de revolução. Pelo que eu entendi e pelo que eu percebi, minha percepção, a Raia Drogasil não ia ter condições de fazer essa telemedicina se não fosse o coronavírus, porque precisava de mudar uma série de pressupostos do Conselho Regional de Medicina, dos órgãos, das clínicas, do sistema de saúde, do Ministério da Saúde, Anvisa. A pandemia criou uma oportunidade para a Drogasil que não tinha antes, entendeu? Aí vem a questão da inovação. E nesse sentido que eu falo que o profissional de hoje, ele tem que estar preparado para inovar. Isso seja dentro da empresa, seja como empreendedor, igual o Thiago e outros aí. E nós que somos servidores públicos também temos que estar inovando, né? Muitos servidores públicos agora tiveram que aprender a lidar com tecnologias, principalmente os servidores públicos mais velhos, que não estavam preparados. Dizem que os desafios criam oportunidades, né? E é o caso deste momento agora. Ô, Max, Cris, o Guilherme tinha perguntado umas coisas aqui, tem um monte de participação. O link fecha agora às 8h30 mesmo? Eu estou acreditando que sim, infelizmente. Infelizmente, estou acreditando que sim. Deixa eu ver se dá para falar mais alguma coisa aqui. Queria outro. Oi. Alguém da produção aí? César, Robivan, fazer uma pergunta de fechamento. Rogério, Jonathan Martins. Pessoal. Max, assim, de antemão... Posso responder do Guilherme aqui, que eu acho algo interessante aqui. Pra gente, já que nós temos alguns minutinhos, aí a gente tem mais participações aqui também. Quer ver aqui, ó. O Guilherme falou uma coisa que ó, ele fala que é o reflexo do imediatismo. Como você enxerga o excesso de imediatismo, né, das novas gerações? Digo o impacto disso nas diferentes profissões, né? Olha, essa questão do imediatismo é uma questão controversa também, né? A cada geração fala-se que as mais novas estão mais imediatistas, né? Que é aquela questão de você poupar hoje para poder aproveitar no futuro, né? Antigamente, como as coisas eram muito mais difíceis, a vida era mais difícil. As pessoas tinham uma capacidade mais de esperar, né? Hoje as pessoas compram parcelados, né? As compras. Um exemplo assim da comparação, né? Aí vem o famoso slogan da Visa, porque a vida é agora. Todo mundo conhece esse slogan, né? Ou seja, se você está com vontade de comprar, compre, vai lá e parcela no cartão de crédito. Se você não der conta de pagar, é outra história, né? É verdade. Então, o imediatismo tem isso mesmo. E educação, esse é um grande desafio, Guilherme, porque educação não é uma coisa de curto prazo. Olha nós aqui, ó. Por exemplo, o que tem menos anos de educação aqui, né, de nós aqui, por exemplo, assim, para ter o mínimo de educação que tem aqui, ó, a gente pode pegar aqui, ó, da maioria que está aqui. Ó, vamos pegar aqui, ó, vamos pegar até o 9º ano, mais um pré-primário aí, vamos por 10 anos de ensino, até terminar o ensino fundamental. Mais 3 anos de ensino médio. Vou imaginar que fez um cursinho, vou aumentar um pouco, 14 anos. Mais 5 anos de curso superior. Só aí dá 19 anos de educação. Educação é um processo a longo prazo. Não pode ter imediatismo. Porque a gente está aprendendo dia a cada dia. Não tem como a gente pular etapas. Não tem como queimar etapas. Não pegar atalhos. É um step by step, igual o Cris falou, passo a passo. Então, e todo mundo tem uma questão de querer ficar imediatista. Eu vejo muito nos meus investimentos em ações na Bolsa de Valores. Tem muita gente que quer ficar rico de um ano para o outro, do mês para o outro. Esses são os que mais perdem dinheiro. Porque não existe essa fórmula. É a longo prazo.
E a longo prazo chega, né? E chega, felizmente, né? Se a gente não morrer antes, mas para a maioria das pessoas chega, né? Por isso que a Ô gente tem que Max, pensar no futuro. tem aquele meme do gato gordo, né? Pessoal, eu vou comer hoje, porque eu não sei se eu tô vivo amanhã, aí no outro dia ele tá lá gordo e tal. Então, assim, não tem muito o que fazer, né? Mas, assim, eu queria agradecer muito a presença do Max. O Max é um amigo nosso aí há muito tempo e um cara que tem muito a falar no debate público em diversos aspectos, né? Política, educação e tudo mais. A gente, quando pega para Obrigado. conversar, né, Max, a gente poderia conversar horas, né? É, No nosso grupo aqui. verdade. Então, assim, é um prazer tê-lo aqui e eu queria deixar portas abertas, né? Para futuros eventos e tal, que você será muito bem-vindo. Ah, muito obrigado, Cris. Eu agradeço a oportunidade. Foi muito bom conversar com todos aí. Tem vários amigos aqui na sala, né? E outros vão assistir, os alunos aí. E, assim, uma mensagem que eu deixo para os futuros formandos de administração, engenharia de produção, independente do curso superior. Vale a pena fazer um curso superior. E um curso superior, você tem que pegar ele assim. Se você não gosta do curso superior, você pode mudar de curso superior. Não é obrigado a terminar aquele curso, né? Mas tome essa decisão até na metade, porque se já passou da metade, às vezes você já avançou muito. Às vezes compensa terminar aquele curso e fazer outro. Mas não desista, porque eu acredito muito na formação. A educação, ela abre oportunidades de melhoria de vida no sentido de relacionamento com outras pessoas, de visão de sociedade, visão de governo e também do financeiro que todos nós precisamos. Nós vivemos numa sociedade capitalista, né? Precisamos de dinheiro para sobreviver, para ter boas condições de vida. E nessa linha final também, assim, aproveitando o último minutinho aqui, um outro dia a gente pode falar sobre isso. Ou eu estou cada vez mais convencido, a minha tese de doutorado deixou isso convencido, eu analisei 108 países. Ou o futuro do mundo agora é cada vez ter menos emprego e cada vez mais ser necessário empreendedorismo. E empreendedorismo com inovação, porque para você empreender para fazer o que já existe, é aquilo que eu falei, não vai ter oportunidade para você. Se você for empreender, você vai abrir um bar igual o do seu vizinho, concorrente, cadê seu diferencial? É empreendedorismo mais inovação. E isso desde o Schumpeter, que o Júlio falou lá no final do século XIX, início do século XX, já falava, até hoje. O futuro agora é formação de empreendedores. Então, quem está fazendo graduação precisa ter graduação, porque histórias de sucesso sem graduação é só Steve Jobs e Bill Gates, essas pessoas que estudaram nas melhores universidades do mundo, eles já não precisavam da graduação. Eles já tinham Bill Gates já tinha entrado em Harvard, ele já sabia ser um autodidata, ele já sabia aprender sozinho. Então, para nós temos que aprender a ser empreendedores e inovadores. Mas com isso a gente tem que ter base. Sem uma educação superior não tem base, né, Cris? Não, perfeito, Max, é o caminho. Agradecer demais suas considerações, agradecer todos os amigos aqui presentes, agradecer os alunos do curso de Engenharia Mecânica, Administração, Produção. Saibam que a nossa ideia é conseguir trazer pessoas igual o Max para acrescentar na nossa formação e aproveitar dessa possibilidade de não ter fronteiras, né? O Max está lá em Catalão, uma cidade que eu amo, né? Onde eu fiz faculdade. E, sem dúvida, vamos promover outros bate-papos nesse sentido. Eu acho que o debate público sobre educação, política, economia só tende a crescer, né? E vocês têm muito a agregar, né? Então, um abraço, Max. Abraço a Com todos. certeza, Cris. E obrigado pelo pessoal aí, os nossos amigos aí que elogiaram aí, né? Os amigos é para isso, né? Por isso nós trouxemos ele, né, Cris? Claro, isso é E importante. fala do evento do Guilherme aí também, né? Os Ô, estudantes Guilherme, aí, o Guilherme falou fala aí, o Guilherme. John Deere Week. O Guilherme, você quer falar aí, meu amigo? Oi, posso falar? Claro. Tem mais um minuto, fica à vontade. Tá. Não sei se o link ainda vai estar aí, mas aproveitando, né, o evento, aproveitando aqui o momento e, primeiramente, mais uma vez, né, parabenizar vocês dois aí pela discussão que foi muito rica, nos prendeu durante 1h30 e trouxe muita informação interessante. Então, aproveito o momento para convidar o pessoal para participar do evento, estou participando da organização.
né? Eu sou engenheiro de manufatura na John Deere, aqui em Catalão, e a gente vai ter de 23 a 27 de novembro um evento online que vai tratar de temas relacionados ao mercado de trabalho, dentre outros vários temas relacionados ao negócio da empresa e como engenharias, como agricultura de precisão, como assuntos relacionados ao meio ambiente, enfim. Então, convido